Em alusão ao mês comemorativo da memória do Poder Judiciário, nós temos a honra de entrevistar uma das figuras mais marcantes da magistratura cearense, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. A desembargadora que tem uma trajetória aí marcada por pioneirismo feminino e também unir a firmeza do judiciário e também a humanidade, no desenvolvimento dessa função. E a gente vai ter a oportunidade de conversar, descobrir um pouco sobre o legado, momentos marcantes dessa trajetória. Muito obrigada, desembargadora, por nos receber e ter essa oportunidade de conversar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, neste momento em que estamos tratando da história do Poder Judiciário, fazer parte desta programação. Gostaria que a senhora começasse falando um pouco sobre a sua infância, Desembargadora que é do interior do estado, saiu de Aurora e foi estudar aqui na capital. Relembre aí momentos marcantes dessa trajetória e de que forma que a educação que a senhora veio buscar aqui impacta até hoje na sua magistratura. Falar da minha infância é também lembrar de bons momentos. Momentos estes que tive a oportunidade de vivenciar na minha terra natal, Aurora, sul do Ceará. E ali estudei no Colégio Paroquial Senhor Menino Deus. Aprendi as primeiras letras do alfabeto com a minha sempre saudosa professora Terezinha Lucena. E ali tive uma infância muito feliz, com os meus primos, com os meus amigos, que até hoje eu costumo dizer que eu deixei a Aurora aos 14 anos, mas a Aurora nunca saiu do meu coração. É uma Aurora que me inspira, é uma Aurora que me traz boas recordações. E que forjou, sua personalidade, suas histórias. Sem dúvida, foi a base de tudo. Aos 14 anos, meus pais foram avisados de que no Colégio Paroquial Senhor Menino Deus não existia mais a continuidade, ou seja, a 9ª série. Então, meus pais tiveram que definir qual seria o percurso a ser seguido. E papai teve uma ideia, compartilhou com um primo e surgiu a ideia de toda a família vir morar em Fortaleza. E em janeiro de 1972, deixamos aquela nossa terra natal, utilizando-se do meio do transporte do trem. É uma viagem que nos deixa muita saudade, porque ali nós deixávamos a Aurora, deixando para trás todos esses nossos sonhos de infância, mas buscando um futuro promissor, em que aqui na capital, aqui em Fortaleza, nós teríamos oportunidades de estudar e de evoluirmos cada vez mais. E os 3 filhos de João Pinheiro do Amaral e Josefa dos Santos, eu sou a mais velha, tem a minha irmã Nessilde e o meu irmão Denísio Pinheiro. Então, todos 3 aproveitamos a oportunidade, conseguimos concluir cada um o seu curso superior. Eu escolhi a área do direito, a minha irmã ciências contábeis e meu irmão o jornalismo. Desembargadora, e dando um salto aí temporal, saindo dessa sua chegada na capital, a senhora inicia seus estudos, até a busca pela área de juíza, uma mulher juíza, Fale um pouco sobre os desafios de seu início na magistratura. Pois bem, chegando aqui em Fortaleza, eu concluí o 2º grau e exerci o magistério inicialmente, sendo professora do Colégio Agapito dos Santos. Depois eu tive uma oportunidade de trabalhar no cartório Miranda Bezerra. Então, neste cartório, eu fui muito bem acolhida pelo Dr. Cláudio Nacélio Miranda Bezerra, e ali eu fui me identificando como uma magistrada, porque passei a trabalhar com processos, participar de audiências. E isso fez com que eu dissesse para mim mesma, eu tenho um desafio na minha vida, estudar para este concurso, que surgiu logo após o término da faculdade, e ali enfrentei. Foram dias de muito estudo, realmente um concurso da magistratura é um concurso de várias etapas, então dificilmente você conclui em um ano só. Então nós iniciamos em 85 e esse concurso foi concluído no ano de 1986. E eu digo sempre, para a honra e glória de Deus, no dia 1º de setembro de 1986, assumi
a função de magistrada do Poder Judiciário cearense. E essa trajetória, daí então, 38 anos, que exerço a magistratura cearense com muito orgulho, com muita dedicação. Realmente eu me entreguei a esta profissão, porque realmente, se tivesse que começar, começaria tudo da mesma forma. E chegando no interior, realmente foram muitos desafios, a época muito nova, em que você teria que demarcar o seu território, porque muitas vezes você sentia pelo semblante das pessoas que achavam que será possível que essa jovem vai ter condições de realmente exercer uma atividade que exige tanto da magistratura. E a senhora passou por situações desse tipo, né? O que é que ouviu quando estava nesse início? Eu, no início, sentia, né, o descrédito, muitas vezes, que as pessoas, no seu semblante, demonstravam. Mas procurei mostrar o meu trabalho, segura do que eu estava a fazer, e com pouco tempo, toda aquela comunidade acreditava realmente que o nosso trabalho ali era um trabalho sério e que estávamos ali a representar a justiça estadual e a justiça eleitoral. E agora, partindo já para o seu estilo, né, de ser juíza, né, seu estilo feminino, mais de uma mulher firme, forte, né? Como é que foi para a senhora essa questão de unir esse olhar humanizado também com liderança e com empatia? Como é que a senhora consegue reunir isso e de que forma que aplica isso e vê a importância disso no direito? Cada magistrado, ao exercer a sua atividade judicante dentro de uma determinada comarca, ou mesmo aqui na capital, tem o seu perfil. Esse meu perfil de trabalhar a humanização do servidor, eu sempre busquei, exercitei muito isso no interior. E chegando na capital, tive sonhos de exercer cargos de gestão. Então, com essa bagagem que eu já tinha adquirido no interior do estado, inicialmente eu fui eleita presidente do Tribunal Regional Eleitoral, antecedendo já o cargo de vice-presidência e da vice-presidência de corregedoria. Então, no próprio instante em que passei a ser a gestora da Justiça Eleitoral, no ano de 2017, eu coloquei ali no meu plano estratégico trabalhar a humanização do servidor da Justiça Eleitoral. E como na Justiça Eleitoral nós preparamos uma eleição, à época da presidência, eu tive a oportunidade de estar à frente das eleições de 2018. Uma eleição de cunho nacional, em que nós tivemos ali muitos desafios, inclusive o surgimento das fake news. Até então era um assunto pouco divulgado, falava-se apenas fulano de tal mente muito durante a campanha eleitoral, mas em 2018 essa feição da falta da verdade, ela veio com esse nome tão forte, fake news, e as pessoas utilizando destas fake news, foi um volume tão grande de demandas que nós tivemos que solicitar ajuda da Polícia Federal, porque nós teríamos que realmente coibir aquele movimento e trabalharmos em si a eleição, demonstrando ao eleitor a seriedade, demonstrando aos candidatos as regras que teriam que ser cumpridas. E aí, nosso trabalho foi muito bem feito, inclusive pedagógico, e mostrando à sociedade cearense a credibilidade da urna eleitoral, que naquela época já se falava em que não era seguro aquela votação, mas nós deixamos muito bem à vontade, tanto o eleitor como o candidato, para acompanhar de perto como se preparava uma urna eleitoral e como se extraía daquela urna eleitoral o resultado de uma eleição. A desembargadora Nailde deu um exemplo aí de inovação no Poder Judiciário, né? Tanto nessa questão da forma de ver as fake news, da própria trabalhar essa imagem da urna eletrônica, né? Queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância da inovação e da modernização dentro do Poder Judiciário
tanto na justiça eleitoral como na justiça de modo geral? Sem dúvida, esta inovação, ela tem feito a diferença para qualquer justiça, seja a justiça estadual, seja a justiça federal, seja a justiça militar, seja a justiça trabalhista. Nós podemos dizer que a pandemia, ela nos proporcionou um salto muito grande com relação a essa inovação, que até antes ela trabalhava com essa inovação de uma forma tímida, mas no próprio instante em que nós tivemos que nos socorrer das videoconferências, do trabalho à distância, a inovação realmente ela chega com um tom bem mais forte e bem mais, vamos dizer, acolhedor. Muitas pessoas estavam muito apegadas ao papel e essa inovação fez com que o Poder Judiciário inovasse em que todo o seu acervo deixasse aquele tempo antigo do papel e passasse a ser informatizado. Todos os processos hoje, eles são trabalhados, eles são digitalizados. Nós já concluímos aqui no nosso Poder Judiciário cearense, assim como na Justiça Eleitoral, tudo é trabalhado de uma forma eletrônica. E essa forma eletrônica, ela tem contribuído para que, em um momento quase que real, a sociedade esteja acompanhando os trabalhos que muitas vezes as pessoas desconheciam. As sessões hoje, elas são todas transmitidas. Então, muitas pessoas hoje discutem, não fizeram nenhum curso de direito, mas pela demonstração, pelo acompanhamento de todo o trabalho da justiça, eles hoje conseguem acompanhar de uma forma que ele discute qualquer assunto. É super interessante. E a humanização, eu sempre digo que ela é necessária. As pessoas precisam desse olhar especial, as pessoas necessitam deste acompanhamento. Então, o gestor, hoje, ele não pode trabalhar em sua sala fechada, reservada. Ele tem que ir ao público que está ali a contribuir para a sua gestão. Somente assim esse gestor apresentará um trabalho exitoso, porque o tempo é muito diminuto, só são 2 anos que você fica à frente de uma gestão. Então você tem que aproveitar ao máximo a tecnologia em si. Digo eu que o humano, ele nunca será desprezado. Mas determinadas atividades repetitivas, mais fáceis, estas sim, elas poderão receber um comando através da inteligência artificial e a partir daí, este servidor, ele poderá estar ajudando ao magistrado na minuta de decisões. A senhora tocou aí num ponto importante também, com relação à sua liderança no Tribunal Regional Eleitoral. Gostaria que a senhora falasse um pouco da questão da mulher, né? A mulher à frente desses cargos de liderança. A senhora acredita que a sua imagem também serve de incentivo, abre portas para outras mulheres? Sem dúvida, ao assumir um cargo de tamanha relevância, você consegue levar para aquela instituição um pouco da sua pessoa, um pouco das suas características. E isso, com quem você vai conviver, eu sempre tratava família do Tribunal Regional Eleitoral, família do Judiciário Cearense, porque realmente é uma extensão da nossa família. Então, recebo aquele do menor ao mais graduado, porque eu preciso de todos o tempo todo. Precisei de todos o tempo todo. E fazendo uma retrospectiva, posso dizer que realmente consegui agregar, consegui somar com essa família, fazendo com que, após os 2 anos, nós tivéssemos um resultado em que trouxemos em uma revista tudo aquilo que foi programado e tudo aquilo que foi executado no biênio. A desembargadora Nailde é uma das homenageadas da medalha Paulo Bonavides, que entregue pelo Tribunal Regional Eleitoral. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a importância dessa homenagem. Eu parabenizo a atual gestão, comandada pelo desembargador Raimundo Nonato, na condição de presidente, e do desembargador Gleidson,
na condição de vice-presidente e corregedor. É uma honra muito grande para mim ter sido escolhida para receber esta grande homenagem. Homenagem essa que também leva consigo o nome de um grande constitucionalista, Paulo Bonavides. Então, me sinto muito honrada, é o reconhecimento do meu trabalho prestado àquela justiça eleitoral. E compartilho, divido esta homenagem com todos que estiveram comigo naquele TRE, fazendo com que a gente apresentasse à sociedade cearense um trabalho de muita, vamos dizer, de muito significado, de muita responsabilidade e um trabalho que, para mim, de uma excelente avaliação. A gente está perto de concluir aqui, desembargadora. Eu gostaria só que a senhora deixasse alguma história, compartilhasse com a gente algum momento marcante, alguma memória que a senhora tem, tanto do sua passagem pelo TRE ou da sua passagem pela Justiça, né, pelo Judiciário Cearense, que foi marcante, interessante, que emociona a senhora ainda hoje. Neste momento, eu lembro aqui de uma frase que eu, por diversas vezes, repeti ao longo da minha vida, da poetisa Cora Coralina, em que, em esta sua célebre frase, eu acho que ela diz tudo, que a nossa vida é uma construção esta que pode ser definida como um plantar, como um semear. E essa semeadura, você escolhendo boas sementes, regando essas sementes, com certeza se tornarão árvores frutíferas, e assim é a nossa vida. Continuaremos fazendo este plantio e, ao final, só teremos que colher bons frutos. Gostaria de voltar só num ponto que a senhora tocou com relação à modernização, né, do judiciário. A gente falou um pouco aqui sobre de que forma que esse período mesmo da pandemia, ele aproximou mais as pessoas, né? A senhora acredita que a modernização do judiciário, de maneira geral, né, do Poder Judiciário cearense, ele é um ponto também de melhorar a acessibilidade, né? As pessoas estão tendo a justiça de forma mais acessível, tendo esse contato mais próximo, e a justiça acaba chegando para mais pessoas? Sem dúvida, dos 184 municípios do estado do Ceará, hoje nós contamos com várias comarcas, mas aqueles municípios que deixaram de ser comarcas, o Tribunal de Justiça teve o zelo e o cuidado de deixar ali um posto de atendimento. Então, a acessibilidade hoje ela é garantida ao jurisdicionado, pelo simples fato de uma informação. Hoje nós temos um trabalho feito 24 horas de informação. A nossa página do Tribunal de Justiça, ela é alimentada, vamos dizer, quase que hora a hora. Então, eu acho que tanto a Justiça Eleitoral como a Justiça Estadual aqui do Ceará, elas vêm trabalhando em sintonia com os anseios da população. Críticas existem, mas eu digo sempre que cada gestão procura elevar cada vez mais o nível da prestação jurisdicional aos que têm processo na justiça eleitoral. E se torna mais eficiente também, né? Mais sem dúvida, ágil, mais eficiente. A resposta, eu acho que ela tem que ser rápida para que não haja prejuízo maior a quem busca, a quem bate na porta do Poder Judiciário, que é o último refúgio. Ele chega muitas vezes aqui cansado, traumatizado, não acreditando mais em nada, porque tentou uma composição amigável, não conseguiu, muitas vezes teve alguma audiência que foi adiada, mas eu sempre digo, a justiça tarda, mas não falha. E uma mulher juíza, né? A senhora, eu lembro que a senhora tem, dentro da sua trajetória, né, algumas situações, assim, de chegarem no seu local, né, no juizado, e se depararem com a senhora, né? Relembra algum episódio que traz essa questão da mulher juíza e de que forma que isso impactou na vida também de outras mulheres? Por ser tão jovem, quando eu assumi a magistratura, muitas vezes eu fui abordada por pessoas
que chegavam a mim e diziam: eu quero falar com a sua mãe, que é a juíza. Eu digo: não, a juíza sou eu. A senhora tão nova é a juíza? Eu digo: sim, eu sou a juíza. E ali a pessoa ficava assim, olhando para mim, mas no próprio instante que eu começava a conversar, ela entendia realmente que os conhecimentos, a resposta que ela gostaria de ter, ela estava tendo da minha pessoa. E até hoje eu, embora já tenha deixado as minhas comarcas, mas sempre mantenho um contato com todas, porque ali deixei o meu legado, procurei fazer o meu trabalho e, acima de tudo, construir boas amizades. E não é fácil você conciliar a magistratura com a maternidade. Isso que eu ia lhe perguntar, para a senhora deixar uma mensagem para as mulheres, né, que sonham em ocupar locais de liderança, ou já são mães, já têm uma trajetória de vida. Como é que a gente pode conciliar, ou lutar, ou buscar seus sonhos? Eu digo sempre que quando você opta por constituir uma família, você também sabe dos desafios que você enfrentará. Eu posso dizer que tive a compreensão do meu marido, Dr. Fernando Teixeira Nogueira, que por diversas vezes se deslocou aqui de Fortaleza para me acompanhar no interior do estado. E muitas vezes eu tinha que ficar naquela comarca, porque estava impossibilitada, estava gestante. Eu passei por 3 gestações, minhas 3 filhas, Maria Alice, Maria Cecília e Maria Isabel. E não foi fácil conciliar a maternidade com a magistratura. Mas eu fiz a opção de ser mãe e a opção pela magistratura, me esforcei e realmente consegui obter êxito até hoje nessas 2 atividades. O que é que diria para uma mulher que está enfrentando uma situação desse tipo? Lute, insista, não deixe o seu sonho morrer, fracassar. Siga em frente. Com certeza, tudo dará certo. E seguindo esse caminho da educação, né, desembargadora, também? Seguindo esse caminho da educação, seguindo esse caminho, esse trilhar que a magistratura exige de você. Muito obrigada, desembargadora, pela sua entrevista com a gente hoje, e agradeço mais uma vez e lhe parabenizo por essa brilhante trajetória. Muito obrigada.